Olá, no programa de hoje nós temos a honra de entrevistar o José Omar da Silva. Ele me ajuda, Zé, engenheiro florestal. Técnica agrícola, né, graduado... Vamos fazer assim, se apresente para as pessoas, por favor. Olá, né, todos os paunienses. Meu nome é José Omar, algumas pessoas já me conhecem. Sou técnica agrícola, graduado em agroecologia, pós-graduado em agronomia. E sou pai do José Otávio, né, casado com a Daiane. E agora é com você. Estou à disposição. A entrevista com o Zé Omar decorre do fato dele ser pré-candidato a prefeito de Pauni. E ele escolheu essa locação, esse local aqui para a gente fazer a gravação. E eu começo perguntando por aí, o que é que você achou da obra feita pelo Renato Afonso de revitalização da praça aqui, Bibiano Osório? Primeiramente, parabenizar, né? Uma obra bem executada, bem elaborada e ficou muito bem organizada, né? O nosso centro cultural ele já era um pouco antigo, né? Temos boas memórias do centro cultural. Assim, no primeiro momento eu até achei um pouco equivocado, né? Mas depois da realização da obra eu vi que ficou bem bonito, tá bem organizado. Então, para mim, isso aí é um espaço legal, né? Por isso foi escolhido para a gente poder estar gravando aqui. Zé, me diga uma coisa, o que fez você se lançar pré-candidato a prefeito de Pauni? Primeiramente, doutor Marcos, que quando eu saí daqui de Pauni, em 2011, foi para fazer colégio agrícola, né? Passei 3 anos estudando, depois passei no vestibular para estudar, fazer nível superior. E naquele momento, a prefeitura, mandato da Maria Barroso, a gente tinha uma bolsa à nossa disposição, né, de relatoria até mesmo do vereador Jeová. O vereador Jeová fez o projeto de lei que instituiu a bolsa a estudantes que passassem no vestibular público, né, para poder se manter onde ele estivesse. Haja vista que o nosso município não oferecia, né, formação superior. Né? Então eu estou conversando aqui com uma pessoa que foi beneficiária do programa de bolsa estudantil que a cidade, o município de Pauni tinha. Justamente. E você, como tantos outros aqui, acabaram se formando num curso de nível superior em função da bolsa concedida pela própria cidade através dessa lei de concessão de bolsas. Parece que hoje ela não está funcionando. Zé, o que é que você acha disso? Assim, eu acredito que se não estiver funcionando, não sei precisar do senhor, mas assim, eu me coloco no lugar de estudantes hoje que passaram em universidades, né? Porque eu sei da importância que ela teve na minha vida. Meus pais não tinham condições de me manter estudando, né? E isso foi uma alternativa, né? Eu sempre enfatizo, né, a importância que essa lei teve para o município. Formou vários profissionais. E nessa bolsa, a gente tinha uma obrigação de dar uma retribuição para o município, de voltar ao município e prestar um serviço durante o período que recebeu a bolsa. Isso está em lei, né? E eu me formei, retornei ao município e hoje eu quero dar minha contribuição, né, ao município, que tanto investiu, acho que dá 100 e poucos mil mais ou menos, né, em 4 anos e meio, 5 anos que deu, e foi muito dinheiro investido. Então a gente tem por obrigação de dar essa retribuição ao município novamente. Então, num eventual futuro governo seu, você retornaria esse programa de bolsa estudantil? Em que condições? Marcos, assim, eu já penso de outra forma. Eu já penso de trazer as universidades, os institutos federais, né, principalmente num governo que a gente tem hoje, que dá muita atenção à educação superior e à educação técnica, né, que é o governo do presidente Lula. Eu já penso em trazer a universidade aos nossos munícipes, né? A universidade pública, onde todos podem ter acesso, estudar em suas casas,
para não passar pelo que a gente passou, porque realmente é muito difícil ficar longe da família da gente, longe vamos dizer, da nossa comunidade, da nossa cidade, que é onde a gente ama, onde a gente tem raízes, né? Zé... Isso para a gente é muito difícil de lidar. A questão financeira foi bastante importante, porque a gente precisava se manter, mas a gente teve que lidar, né, com amigos que a gente perdeu durante o período estudantil, parentes que a gente perdeu e não podia estar próximo, né? Então isso para a gente, eu vejo que o município de Pauini não se difere em nenhum lugar do mundo e do Brasil. Ele precisa ter a mesma oportunidade que todos os municípios, né, países têm. Isso no mundo globalizado é totalmente possível. Zé, você lembrou uma coisa importante. O governo federal está abrindo novas unidades de ensino superior de institutos federais, 100 institutos federais. Justamente. E muitas cidades de pequeno porte, até menores do que Pauini, estão se beneficiando com um desses 100 institutos federais de ensino superior. Pauini não tem acesso a isso, talvez porque não tenha força política nem no estado do Amazonas, nem a nível nacional. Então, eu queria te perguntar, você tem vinculações com organismos, com o governo federal, com o governo estadual, que possa eventualmente contribuir com uma gestão de seu governo aqui no município? A gente sempre foi militante do Partido dos Trabalhadores, né? Desde pequeno, minha mãe fazia parte da Secretaria de Política Agrícola dos sindicatos, né? Aposentou dentro do Sindicato Rural, como secretária de Política Agrícola. Eu sempre tive uma ligação com os movimentos, né? Com o Grêmio Estudantil. Tomei frente na época da Bolsa, né? Que a gente foi discutir o projeto de lei junto com o vereador Jeová. Foi uma guerra bem acirrada na época, né? Mas assim, eu tive a sorte de nessas eleições agora, né, ser chamado para ajudar na questão das estratégias da região norte na campanha do presidente Lula. Então assim, a gente teve um papel bastante importante, né, na região norte na vitória do Lula, né, nessa questão estratégica. Então, isso nos dá hoje a liberdade de chegar e de cobrar qualquer tipo de política pública que seja para o município de Pauini ou para o sul do Amazonas, que é onde eu sou mais engajado. Zé, mudando um pouquinho de assunto, como é que você vê a atual gestão do município? Qual a avaliação que você faz do governo do Renato Afonso? Que é seu adversário, futuro adversário político. Um dos. Então, doutor Marcos, eu vejo como uma gestão muito positiva no ponto de infraestrutura, né? Isso aí a gente é nítido. Com relação às gestões passadas, ele conseguiu evoluir bastante nessa questão de infraestrutura. Você vê ruas organizadas, né? Iluminação pública, isso é nítido, né? E isso se deve à gestão dele. Mas assim, ele segue quase a mesma linha das atuais gestões, né? Que não tem respostas efetivas para o município, não tem projeto de desenvolvimento para o município. O único projeto de desenvolvimento que eu vejo hoje que gera emprego, gera renda, né, e sustentabilidade é a questão da cadeia produtiva da borracha, né, onde a associação Atramp coordena o projeto, mas que não é da prefeitura, né? Então, assim, precisa se trabalhar o desenvolvimento, rua, escolas, construções, isso é óbvio que vai acontecer, existem recursos do governo federal destinados a essas obras, a realizar esse serviço, né? Governo estadual também, mas assim, eu digo projeto de desenvolvimento que consiga atrair investimento para dentro do município, gerar emprego, gerar renda, como o próprio zoneamento ecológico e econômico do município. Isso aí precisa ser feito. Elencar as culturas que devem ser trabalhadas, os recursos que devem ser aproveitados, organizado em cadeia, desde o produtor até o consumidor final. Então isso precisa ser feito. Eu não vejo o governo trabalhando em prol disso, de gerar desenvolvimento, emprego, renda, né? Eu só vejo a simples prefeitura com funcionários que continuam da mesma forma que era. A propósito, você tem dois eventuais candidatos
pré-candidatos, que é o Zizico e o próprio Renato Afonso. Qual é a diferença entre sua candidatura e a candidatura desses outros dois pré-candidatos? Diferente dos outros candidatos, eu vou falar da pessoa em si, né? Eu sou uma pessoa muito acessível, né? Como sou, a hora que ligar para mim, eu estou à disposição, principalmente nesse ano político, que a gente fez a transição, né, do meu trabalho, de empresas, de coisas que a gente trabalhava, para poder estar presente aqui para o período eleitoral, né? E fico de vez no município, vou desenvolver meu trabalho. Mas, assim, a diferença da nossa candidatura é que ela traz propostas concretas, né? E a nossa intermediação com o governo federal já beneficiou o município, que nem o programa Luz para a Amazônia, né? Que agora é Luz para Todos. Placas solares para as comunidades indígenas, né? Que nem foi divulgado em mídia. Para as comunidades do Purus, né? Então, assim, a gente já traz com a gente já situações feitas, concretas. Você está me dizendo que já conseguiu algumas coisas para o município, mesmo ainda não residindo aqui. Claro. Você está nesse momento de transição, de Boca do Acre para cá. Você pode elencar, numerar os programas ou as coisas que você já conseguiu para o município de Pauni? Assim, o que a gente intermediou sempre através do deputado Sinésio, né, que a gente não tem ainda mandato, mas tem a boa vontade e tem pessoas que podem ajudar a gente dentro desse processo. Então é pedido da gente, né? Um dos primeiros pedidos relacionado a Pauni foi a questão do programa Luz para Todos, né? Que são a instalação de painéis solares em comunidades isoladas para fornecer energia e consecutivo desenvolvimento daquelas comunidades. Foi uma das primeiras coisas que a gente pediu para o município. Na verdade, o programa já estava sendo executado, né? Só que estava sendo executado de forma falha. Então, a gente cobrou isso através do Partido dos Trabalhadores, para o gabinete do deputado Sinésio. A Amazonas Energia foi contactada através do gabinete, né? E deu respostas positivas, mandou o engenheiro vir até a cidade, corrigiu o que tinha sido feito de falhas, né? Através do gabinete também foi liberado a questão da liberação da FUNAI, que estava pendente, né, para as comunidades indígenas, 42 comunidades indígenas. Então, assim, a gente obteve o primeiro êxito e o primeiro esforço nessa situação. Hoje o programa, que nem o senhor é sabedor, até já conversou comigo, né, já me perguntou, o programa aguarda, né, liberação de recursos. Porque a Amazonas Energia ela trocou de concessão. Então o governo federal deu uma puxada ali nos contratos e vai restabelecer depois que a empresa estiver organizada. Então isso acabou atrasando um pouco a elaboração, a execução do projeto. O que mais Tem um gabinete odontológico que, através de uma solicitação sua, está vindo para o município? A unidade odontológica... unidade odontológica. Isso aí faz parte do PAC, né? Foi uma das reivindicações que a gente fez. Tinha várias coisas cadastradas, né? Que a própria prefeitura tinha cadastrado, mas a gente não conseguiu aprovar muita coisa, acredito que devido à limitação de recursos, mas o que foi aprovado pelo PAC foi a unidade odontológica. Isso é programa federal e vai ser construído aqui em Pauni. Ô Zé, deixa eu apertar aqui um pouquinho a nossa conversa. Não tem problema não, seguinte, você sabe que Pauni, você acompanha, você já teve apoiando uma candidatura aqui, a gente já se conhece há muito tempo, mas você sabe que a eleição aqui é polarizada, sempre acaba polarizando entre dois candidatos. O que você tem para dizer para a população para fazer uma frincha, uma abertura, abrir um espaço para viabilizar a sua eleição aqui no município, já que a eleição parece polarizada entre o Zizico e o atual prefeito? Se eu estiver enganado, você, por favor, me corrija aqui. E se eu não estiver enganado, o que você pensa como estratégia de campanha para superar essa eventual dificuldade? Doutor Marcos, estrategicamente a gente não pode falar muito, até porque campanha você tem que ter sua estratégia, né? Isso aí eu deixo muito claro para o senhor. Mas assim, o que acontece? Eu não vejo tanta polarização assim. Eu vejo um eleitorado disperso,
né, ainda indeciso. E isso as últimas pesquisas, e foi a própria perspectiva, né, que mostrou que o eleitorado de Pauini ainda tem muita gente indecisa com relação a isso. E hoje existe essa polarização porque nunca teve uma, vamos dizer, uma terceira via com força, né, com apoios. Nem o professor Didi, naquela primeira eleição dele. Eu creio que o professor ele teria que ter alcançado esferas maiores para chegar aqui com um corpo maior, né, com apoios maiores. Eu acredito que ele pecou nesse quesito. Naquela época eu era jovem, né, assim, ainda agora você já é velho? Um pouco, né? Ainda inexperiente assim, nessa questão política, mas tinha boa vontade. E até apoiei ele, como o senhor sabe. Fui junto com ele, estive junto com ele na campanha, né? Então, eu acho que ele pecou nisso aí, nessa parte aí de não ter buscado mais apoios a nível de Brasília, a nível de estado do Amazonas, né? Então, eu acho que nisso aí ele deveria ter avançado mais sobre isso aí, né? Ô Zé Almar, a gente vive num município que tem mais da metade da população em situação de pobreza ou abaixo da linha de pobreza. Uma situação de muito desemprego, de falta de oportunidade de trabalho, quer seja na zona urbana, quer seja na zona rural. Objetivamente, o que você tem como proposta para geração de emprego, renda, ocupações produtivas no município de Pauini? Porque, ao meu ver, seria a questão central de qualquer candidatura. Isso é estou emitindo a minha opinião sobre esse assunto. Não haveria nenhuma outra coisa que o prefeito pudesse fazer em Pauini que não começar uma proposta de desenvolvimento econômico de Pauini com inclusão social, gerando emprego, renda, trabalho, como eu já disse. Objetivamente, o que é que você tem de projeto para esse setor? Doutor Marcos, eu vou começar com uma frase bem simples. Uma nação produtiva é uma nação próspera. Então, Pauini precisa ser produtivo para ser próspero, né? Pauini tem um clima bom, boas terras, né? Isso eu digo porque a formação da gente é dentro disso, né? Então, assim, o que acontece? É justamente aquilo que eu falei no início. Pauini precisa descobrir a sua vocação agrícola, sua vocação econômica, aonde extrair recursos, gerar emprego, gerar renda. Como que a gente faz isso, né? Isso é no Brasil todo, o senhor é conhecedor disso, que as pesquisas, os mapas agrícolas, né, eles ajudam a nortear o governo na geração de emprego e renda. Vamos ver o que é que Pauini consegue produzir. Açaí, castanha, borracha, tudo isso são cadeias produtivas, cacau nativo, tudo isso são cadeias produtivas que geram ocupação, geram emprego, geram renda e dignidade social. Você acha que nisso os outros candidatos se diferenciam de você? Será que eu, os entrevistando, eles não diriam a mesma coisa? Isso aí depende de cada um, eu ainda não sei, eles até agora não mostraram proposta, não emitiram opiniões, até onde eu sei, né? Em redes sociais ou em qualquer veículo. Mas o governo já é governo, o Renato Afonso, um dos seus adversários, já é governo. Você deve saber ou imaginar o que é que ele faz, por exemplo, nesse setor. O que é que você tem a dizer sobre essa ação da prefeitura nesse setor específico de desenvolvimento econômico? O que eu vejo é que o setor produtivo está parado. Ele não está executando nenhum projeto. Mas tem Secretaria de Produção aqui e Abastecimento? Existe, acredito que no nome, né? Mas projeto mesmo, que eu saiba, a prefeitura até o momento posta iluminação, praça, isso e aquilo. Asfalto, mas eu nunca vi ela mostrar um projeto produtivo. Vamos dizer, de uma olericultura, né? De uma horta comunitária. O que é olericultura, porque nem todo mundo conhece esse tema, esse assunto. Olericultura é o cultivo de espécies, né? Tipo, de hortaliças, né? Tipo a alface, o couve,
Tudo isso faz parte da dieta, gera nutrição alimentar, né? Ajuda Alimentação de qualidade. a alimentação de qualidade, ajuda a combater doenças, né? Que assim, ó, uma das coisas que eu tenho muita preocupação. A nossa cultura geralmente é o peixe e a farinha. O que não consegue alimentar, não consegue combater doenças. Vamos dizer, o uso de culturas como a alface, como o próprio tomate, né, eles ajudam na dieta alimentar. E Geração de renda também. E geração de renda consecutiva. Pois é, eu vou continuar no aperto aqui contigo. Tu não vai escapar de mim, não. Tu tá pensando que vai escapar fácil? Não, mas pode ficar à vontade, doutor. É o seguinte, responder. você disse na abertura de nossa entrevista que o governo municipal tinha se destacado em obras públicas. Essa praça, as ruas, iluminação pública. Eu vou apertar aqui. E o aeroporto? 9.600.000 reais gastos ali naquela pista de pouso. E o porto da cidade? E construção de novas salas de aula? E recuperação de prédios públicos que estão abandonados até hoje? Isso não contraria um pouco a sua versão inicial de que o governo do município fez muitas obras aqui na cidade? Ou está tudo nos conformes?